Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao Café com Português. Regressamos depois assim de um pequeno descanso e regressamos com uma notícia muito boa, porque agora nós temos uma parceria com a Palavra Comum, que é uma revista galega de letras e artes. Muito obrigada, Alfredo, pela confiança, pelo carinho. Obrigado, obrigado. E hoje nós recebemos uma convidada muito especial, que é a Bianca. Ela está no Rio de Janeiro e ela vem falar um pouquinho conosco sobre um livro que ela acabou de lançar. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação da Bianca e depois nós falamos um pouquinho com ela. A Bianca Monteiro Garcia é editora da Macabeia Edições e da Taioba Publicações, é formada em letras e especialista em literatura brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é revisora e professora, coministrou a oficina Literatura e Loucura, Mauro Lopes Cansado, Lima Barreto e Estela do Patrocínio, na Coarte, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É pesquisadora independente de poesia contemporânea escrita por mulheres. Tem poemas publicados em revistas e plataformas digitais. Breve Ato de Descascar Laranjas é o seu livro de estreia. Bem-vinda, Bianca. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço, né, por essa participação. Então, eu acho que nós podemos começar assim a nossa conversa, falando um pouquinho sobre como é que foi esse processo de publicação do livro, né? Você já é editora, e por que você decidiu agora publicar o seu livro? E que você falasse um pouquinho para nós, assim, em geral, sobre o título do livro, não é? O Breve Ato de Descascar Laranjas. E depois também nós podemos abrir um pouquinho aqui para algumas perguntas, algumas curiosidades que vocês tiverem. Bem-vinda, Bianca, obrigada. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Então, o processo de escrita do meu livro, ele começa em 2017, mas eu ainda não tinha consciência de que ele viria a se tornar um livro, né? Eu escrevi alguns poemas porque minha avó entrou em coma em 2017, e a partir disso destravou uma chavinha em mim a começar a escrever sobre luto, né? O processo do luto. Então, alguns poemas de Manto, da parte 2 do livro, né? O Manto, eles falam sobre esse processo de aceitação do luto da avó, né? De uma neta em relação a uma avó. E eles são bem orgânicos, os poemas como um todo no livro, né? Partem de experiências, a grande maioria, alguns poemas não, alguns poemas foram escritos em oficinas, então tiveram uma metodologia específica para chegar àquele resultado final, né? Mas o Dia das Avós, que é um dos poemas da segunda parte do livro, ele fala sobre o coma induzido e no Dia das Avós, né? Que foi o que aconteceu. Eu fui visitar minha avó no Dia das Avós, ela estava em coma, e depois daquele dia, eu escrevi esse poema. Então, essa segunda parte, assim como a primeira, que fala sobre o luto de uma filha em relação ao pai, são poemas bem orgânicos, porque eles foram despejados, assim. A partir da experiência, eu fui escrevendo e eu guardava na gaveta, porque eu entendo que a dor, ela precisa ser racionalizada, né? Precisa lapidar o poema para poder também tirar o que a Simone Brantes, que escreveu Orelha, ela chamou numa leitura crítica de golpes de misericórdia, que é quando a gente aprofunda muito naquela dor que é a nossa, né? E algumas coisas precisam ser lapidadas ou tiradas, né? Então, primeiro eu escrevi os poemas, despejando mesmo, depois eu lapidei. E na terceira parte... pode falar. Só um minutinho. Eu não sei se vocês estão a escutar aqui, acho que temos uma pequena interferência. A gente aprofunda muito naquela dor que é nossa, né? E algumas coisas precisam ser lapidadas, tiradas. Alguém está com o YouTube ligado? É o YouTube de alguém. Mesmo depois eu lapidei. Na terceira parte... pode falar. Alguém está...
Então, alguém tá com o canal do YouTube ligado, porque tá dando eco. Tem que fechar a aba. É o microfone que alguém estava ligado, né? E agora? Oi? Agora vai bem? Agora sim. Ah, bom. Agora foi, né? Carla, achas então, bem? Podes continuar? acho que dá para continuar, né? E a Sim. Carla? Mas eu ainda escuto. Não, eu acho que agora muito bem. Tá, Ah, assim, né? Pronto, agora sim. Desculpa, Bianca. Nada, acontece, coisas de online. Então, e na terceira parte também é muito orgânico, mas é uma coisa que veio tardia, né? A terceira parte fala de uma internação no hospital psiquiátrico, depois desses 2 lutos. Então, eu também vivi essa parte, mas ela veio de uma forma tardia. Primeiro eu vivi mesmo e teve um bloqueio mental de escrita nessa época, mas também depois, quando saiu tudo de uma vez, assim. Eu guardei muitos materiais de arte terapia que foram feitos nessa época para poder também jogar com o poema. Então, há uma certa coisa do jogo também. Então, o processo de escrita, como você falou, perguntou, né? Ele é bem orgânico, mas ele também não é natural, porque tem a lapidação, tem a parte de arquitetar, né? A arquitetura do poema. Acho que eu respondi, né? Ah, Sim. sobre o breve ato de descascar laranjas, né? Tem um poema específico no livro que é Descontinuidade de Mohorovičić. Mohorovičić é a camada entre a crosta e o manto, né? E também é o título da primeira parte do livro. E esse poema, ele fala sobre um pai que ensina ciências à filha. Oi, tem uma interferência aqui? Tá tudo bem? Vou continuar. Então, esse poema é um pai que ensina ciências à filha através de uma analogia da laranja, né? As camadas da terra, né? A crosta, manto e núcleo. E esse breve ato de descascar laranjas fala sobre a brevidade da vida em analogia ao movimento de rotação da Terra, né? O que pode acontecer nesse movimento de rotação? Coisas banais, como um pai ensinando ciências à filha, mas também a morte pode chegar, né? A morte não avisa. Então, é sobre isso o título, mais ou menos. Né? Eu queria ler um trechinho do prefácio que foi escrito pela professora Marta Alckmin, da professora de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e depois falamos um pouquinho sobre isso, não é? Então, num trechinho ela diz: quando uma mulher escreve, sim, é importante afirmar e saudar o livro de uma mulher que escreve poesia, porque esse gesto significa uma intervenção não apenas estética, mas histórico-política no mundo, e em particular na cena da poesia contemporânea brasileira. Então, eu queria agora que você falasse assim um pouquinho da sua experiência como escritora, mas também da sua experiência como editora. Atualmente é difícil, é complicado para as mulheres escreverem e publicarem poesia ou publicarem outro gênero literário no Brasil. Então, eu acho que desde 2014, quando houve aquele movimento do Ler Mulheres, né? Você olhar para sua estante, ver quantas mulheres você lê, quantos homens você lê, tirar da estante quantas mulheres para ver o que sobra. Esse movimento me pegou muito na época, tanto é que ele foi decisivo para a criação da Macabé Edições, que veio mais tarde, em 2017. Porque dessa época para cá, muitas foram as ações, né? Além do Ler Mulheres, outras ações parecidas começaram a surgir no país. E eu acho importantíssimo a gente voltar a esse olhar, porque muitas mulheres escrevem desde que o mundo é mundo, né? Mulheres sempre escreveram, mas nem sempre foram vistas. E eu acho que com esse movimento, com essa repercussão que vem acontecendo, até mesmo com um país em que a misoginia vai avançando, como a Marta Alckmin fala no prefácio, né? É muito importante sinalizar quando uma mulher escreve. E como a Virginia Woolf, né, falou também que por muito tempo na história a Anônima era uma mulher, né? Então esse movimento é muito importante
E a Macabeia veio somar, é mais uma editora, né, para somar a essa luta, digamos assim, né, esse direcionamento, porque a Macabeia, né, eu e Priscila Branco, que está aqui ouvindo a gente, nós somos as editoras da Macabeia, ela que constrói comigo a Macabeia Edições, nós somos mulheres que publicam mulheres e a gente gosta de pontuar isso, né, é importante. E isso atravessa a minha escrita também, porque eu sou muito mais condicionada a ler mulheres, né? E isso aparece no livro, porque a cada abertura de parte do livro vem com uma epígrafe, né? Temos a Ana Cristina César, Alejandra Pizarnik, temos a Goliarda Sapienza, Maura Lopes Cansado, né? Ana Elisa Ribeiro. E no livro também muitas referências às mulheres, né? As mulheres que eu leio, elas estão no livro, elas escreveram esse livro comigo. E o livro ele está dividido em 4 partes, não é? E em todas as partes do livro, a ideia principal é a sua vivência em relação a isso, as suas experiências com o luto, as memórias que você tem em relação a esse tema. Então, a primeira parte é o luto, né, em relação da filha em relação ao pai. Eu gosto de dizer que é um livro que parte da experiência, mas ele não é só autobiográfico, até porque a Regina Azevedo, no Pós-Fácil, ela diz, né, que a minha avó se transforma na sua avó, eis a mágica dos poemas. E era isso mesmo que eu queria fazer com esse livro, eu queria que ele não fosse meramente autobiográfico, né? Que ele pudesse transformar o meu luto no seu luto, né, na sua história, na história de todos que lessem o livro. E a segunda parte é o luto de uma neta em relação a uma avó. A primeira parte se chama Descontinuidade de Mohorovic, a segunda é Crosta, a terceira é a internação psiquiátrica, então entra aí a loucura, né? Entra a influência da Maura Lopes Cansado, do Lima Barreto, da Estela do Patrocínio, e da Nelly Bly também, que foi uma jornalista que fez um livro-reportagem, né? Ela se internou numa instituição psiquiátrica para poder coletar esse material que é, né, uma instituição psiquiátrica, como as mulheres são tratadas e tudo mais. Então, tenho essas influências, né? E na quarta parte é uma clausura que sai da internação psiquiátrica e entra na clausura da pandemia. Então, é outro tipo de clausura, né? Uhum. E a quarta parte é o núcleo, né? Esqueci de falar. Então, são as camadas da Terra. Pronto. Alguém gostava de fazer algum comentário? Alfredo? Olá, Sim. Ima. Olá, Olá. Elza. Tudo bem? Tudo bem. Boa Encarna. tarde. Um prazer. Um prazer. Como houve uma interferência, fiquei na minha cabeça pensando numa palavra que disse a Bianca, que foi a lapidação, que era no primeiro capítulo, e depois entrou essa interferência que lapidou alguma coisa. E que foi? Isso pergunto, e depois acho que já ela... Bianca, você já disse alguma coisa sobre a internação psiquiátrica, já disse que não é uma coisa autobiográfica, mas que você pegou de outra autora, como uma temática de mulheres. Bom, essas eram as perguntas, porque a lapidação ficou assim na minha cabeça. E um prazer. Prazer. Obrigada pela pergunta, Elza. Então, a lapidação que eu disse, ela acontece no decorrer do livro inteiro, né? Primeiro eu fiz os poemas, depois eu guardei na gaveta para depois pegar de novo, inseri alguns versos a partir de oficinas, né? Bem metodicamente falando mesmo, tipo um manual de instruções, alguns poemas, porque eu acho que a gente tem que racionalizar o sentimento. Isso no livro inteiro eu fiz isso, né? E com relação à internação psiquiátrica, ela foi vivida por mim, sim. Na verdade, esse livro inteiro foi vivido por mim, mas o meu grande desafio foi não deixar que quem lesse entendesse somente como algo autobiográfico, que aquilo se transformasse também na sua loucura, no seu luto, na sua clausura, entende? Olá, alguém mais queria falar alguma coisa? Hola, hola Bianca, ¿me escuchas? Oi. Sim. Un placer
ter-te como nós. Eu queria perguntar se as cianotípias, os cianotípios, são também obra tua ou são de outra autoria? Como dialogam com o texto? Uhum. As cianotipias, elas foram a partir de revelações pessoais, né? Um acervo pessoal da minha família, dos anos 50 até os anos 90, e quem fez essas cianotipias é a Carolina Brown. É uma artista que faz cerâmicas e cianotipias aqui no Brasil. Então, eu contatei para fazer essas cianotipias desse material que era analógico, né? Então, são dois processos aí, o analógico e o cianótipo. E eles funcionam como poemas-chave no livro, né? Eu digo que é um texto, né? Afinal, toda imagem é um texto, toda arte é um texto, e aqui eles funcionam também como poemas, eles estão posicionados estrategicamente em cada parte, né? Foi pensado também nisso, onde eles estariam, cada um deles. Obrigada. Eu lembrei livro, mas agora eu não lembro o nome da autora, que o título é Blue, está em inglês, eu não sei se você conhece. Todo é mais ensaio poético e tudo vai ao redor da cor azul. Eu lembrei muito, quando vi as imagens, as relações assim, com o texto, lembrei esse. Depois, se eu lembro o nome, eu digo. Ah, que legal, vou querer saber mesmo. Obrigada. Sim, obrigada a ti. Bem, eu acho que podemos continuar com isso, não é? Porque, assim, lá no pós-fácil, já assim, no finalzinho do livro, também temos uma contribuição de uma poeta e de uma pesquisadora, que é a Regina Azevedo, e ela fala justamente sobre isso, não é? Então, ela diz que quando a Bianca me contou sobre este breve ato de descascar laranjas e me convidou para escrever um pós-fácil, ela também falou da nossa experiência em comum com o luto, e mais ainda, dessa experiência impulsando nossa escrita. Antevi que não apenas gostaria do livro, mas me emocionaria, só não imaginei que seria tanto. O livro é composto por 4 partes e, além dos poemas, conta com fotografias de família e documentos, como folhas de jornal, imagens do Google, passeando entre temas, estilos e construindo uma poética muito particular. Bianca nos apresenta um apanhado de textos muito preciosos, carregados de memória e beleza, e um poético próprio, inventivo e corajoso diante do mundo, diante de si, diante do desconhecido e diante do que se sente. E então, aproveitando aqui já também o gancho da Ima, o texto, né? O título, O Breve Ato de Descascar Laranjas, e aí relacionado com a questão da cor azul. Qual é a ligação que há entre o título e a cor que você utilizou na sua obra? Então, eu queria primeiramente dissociar essa cor laranja, que é uma cor quente, né, do livro, porque o livro não é uma cor quente, ele tem um tom frio, né, melancólico, e a Alejandra Pizarnik, ela usa o lilás, né? Ela é muito aficionada pela cor lilás, ela é muito melancólica também. E o azul, ele é uma cor também muito fria, associada à melancolia, à tristeza e tudo mais. E na terceira parte do livro, que é a cross, é o manto, né? Eu boto a epígrafe da Maura Lopes Cansado, que ela diz: uma cidade triste de uniformes azuis e jalecos brancos, que é justamente o hospital psiquiátrico, né? Então, não só isso, por isso que eu também quis colocar essas páginas azuis, né? Para fazer alusão a essa epígrafe, mas também dissociar o laranja do azul e trazer esse tom melancólico. Mas a Priscila Branco, que está aqui, ela, que é editora do livro, ela também trouxe uma ideia que eu não sabia, que o azul ele é utilizado como luz, né, Pri? Em fotografia, em pintura, né? Então, eu achei isso interessante, porque tem uma pulsão de vida aqui também, né? Há uma pulsão de morte, mas há uma pulsão de vida. Então, há uma pulsão de luz aqui também, né? Então, esse azul ilumina de alguma forma. Uhum. Alfredo?
O microfone. O microfone está desligado. Não, não conseguimos escutar. Ah, agora sim. Tinha, por prudência, desligado o microfone. Bah. Dizia que estava a fazer unha consulta e que se houver unha persoa que tiver unha pergunta agora, era mellor que aproveitase. Porque eu estou a facer unha consulta agora xusto para preparar unha pergunta. Mas Pronto, então um minuto ou dois. Falamos com a Elza. Oi, era só dizer que a Bianca está... Eu, por sorte, estou vendo em cores. Então, o vestido dela é azul e ela tem o cabelo color laranja. Alguma coisa, coincidência, alguma coisa? Porque houve um filme de muito tempo atrás, que era um gato que conseguia ver... Eu vi, para arquitetura, um gato que conseguia ver as cores das pessoas, e era tal coisa, era indiferença, tal coisa. Mas justamente você está falando do laranja e azul. E eu estou vendo que você tem uma... Está dividida e tem misturadas as duas cores. Era isso só. Eu sou aficionada pela cor azul, assim, eu uso muito azul. E muito legal essa observação, é realmente o cabelo laranja, esse contraste, tá aqui no livro e em mim. Mais um traço autobiográfico. Sim, eu não sei Posso se... fazer um comentário, assim? Eu tive muita felicidade, assim, de editar o livro da Bianca. Nós somos amigas, editoras, poetas, a gente está junto sempre na Macabeia. E acompanhei esse processo durante bastante tempo, porque não foi um livro rápido, né, Bia? A gente não pegou simplesmente os poemas, jogou ali. Foi um livro bem pensado, que deu trabalho, a divisão em partes também, pensar as epígrafes, tudo isso foi um trabalho assim que demorou, pensando mesmo o livro dela como um trabalho poético também, porque o livro, enquanto objeto, já faz parte dessa própria poesia. E esse título, Breve Ato de Descascar Laranjas, com a cor azul, ele indica tanto essas cores opostas, então você já encontra aí algo que vai ter um problema, né? Você já encontra um problema de início. Mas essas cores, elas também são cores complementares. E aí eu fico pensando sobre essa questão toda do luto, que quando a gente lê o livro, afeta a gente entra no nosso próprio luto, a gente entra na nossa própria loucura. Então, esse é um livro que afeta muito. Você já vai ler e vai se sentir afetado de alguma forma por alguma experiência da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que dá muita memória. Então, é como se fosse essa força da memória, essa força da vida, lutando contra esse luto. Então, ao mesmo tempo, é exatamente isso que a Bia falou. Está ali a pulsão de vida o tempo inteiro brigando contra essa pulsão de morte. E é o trabalho da poesia também, né? Quando a gente faz a poesia, quando a gente transforma a autobiografia numa matéria poética, a gente faz essa transformação, a gente está lutando para resgatar uma memória, para transformar uma dor, ou que seja lá o que for, em poesia, que é uma coisa que permanece. A poesia tem esse caráter de permanência. E essa é a beleza do livro, assim, eu fico feliz de ter participado desse processo de edição, de estar com a Bianca e da gente construir esse livro. É uma felicidade grande. Assim. Eu falo que a Pri é a melhor editora que meu livro poderia ter. Eu estava... Posso entrar? Sim. Eu estava a ficar surpreendido por un acontecimento que era de unha manifestación do azar objetivo dos surrealistas franceses. Porque estaba a ouvir falar do azul e da laranxa e estaba a lembrar unha citación dun poeta francés que é "A terra é azul como unha laranja". Exatamente iso. E como teño unha memoria escasa para poder figurar como erudito, houve de consultar no Google, de Paul Eluard. É de Paul Eluard. E eu estaba a ouvir falar do azul e das laranxas e estaba a lembrar xusto ese verso, non? A terra é azul como unha laranxa. Estaba a ficar sorprendido deste azar
Maravilloso. E supoño que ese verso non estaba na súa cabeza, Bianca, cando escreveu isto, mas digamos que estes conceptos se reúnen asombrosamente nun único verso, non? Nesa cita de Paul Eluard. Sim, O muito interessante. surrealismo, gosta do surrealismo? Uhum. Não, muito interessante. Parece que são muitas as analogias, então, né, da terra com a laranja. Muito interessante. Obrigada pela sua contribuição. Eu acho que a Bianca podia, se ela quiser, claro, fazer a leitura de um poema para nós. Uhum. Então, eu vou ler o poema que eu considero o poema principal do livro, mas depois eu queria ler um outro poema também, porque a gente falou sobre essa questão da escrita de mulheres, né? E eu acho que esse poema atravessa muito isso também. Mas vou começar pelo poema que eu digo que é o poema-chave do livro. Descontinuidade de Mohorovic. De madrugada, descascar laranja, ritual de sonâmbulo. Faca, prato, TV no volume mais baixo. Camadas da terra, como perdoá-las? Crosta, manto, núcleo. Setembro de 2004, TV ligada no mudo, futebol no pano de fundo. Descascar a laranja para a filha caçula gostar de ciências e passar de ano. Passar de ano. Descascar a laranja amparada por uma bacia e a faca tramontina rente à casca. Explicar o movimento de rotação da Terra. Setembro de 2019. Sentado sozinho na mesa da sala, descascar laranjas de madrugada e, mesmo sonâmbulo, alinhar a faca à crosta, fazer o movimento de rotação da terra laranja, desmanchar o manto com apetite insone, cuspir o núcleo, fazer o último movimento de rotação com a laranja terra, inacabar o ano, não começar o próximo, nem o próximo, nem o próximo, pausar o movimento de rotação da laranja laranja, naquele átimo de segundo, suspiro breve, leve e sozinho, na garagem do prédio, dentro do carro recém-estacionado. Último sopro, largar o prato, a casca, a faca, a casa, congelar em setembro de 2019, passar a laranja, a faca, o prato, a casa, o hábito, para quem cultiva a madrugada e permanece insone, descascando laranjas e descobrindo no Google não ter transformado a casca em vela por ter descascado do jeito errado a vida toda. Muito bem, ótimo. Vou ler aqui o próximo. Peraí. "71 Flores no Edredom", para Margaret Atwood. Aprender a sussurrar sem qualquer ruído, esticar as mãos brevemente sobre o espaço, contê-las num espasmo. Como nos conventos, o sermão do demônio mudo. Filhas de Eva ou filhas de Maria? Planta fértil sob solo imaculado, um tenro desastre. No Degaze não há espelhos, apenas o reflexo da privada em cara interna um soco no estômago. Na colônia Juliano Moreira não era diferente. Loucas e histéricas, histéricas e loucas são as que ocupam a ala feminina. Os outros da ala masculina só são perdidos, drogados, quando não tarados. Você fica vulnerável dentro de uma banheira, em especial numa ditadura teocrática, travestida de manicômio, com hora marcada para deixar a água. Talvez o tédio seja erótico quando são as mulheres ao fazer para os homens, como bater continência em dias frios. Existem 71 flores nesse edredom. 71. O sol do fim da tarde ilumina o baú encostado ao pé da cama. Demarca o limite de espaço que posso percorrer. Antes era cárcere, agora o quê? Olhos sujos no relógio da torre. Vigiam e oram os olhos de Deus. Percorro com os dedos a textura longa e ondulada do edredom de 71 flores. Movimento de fluidez e ritmos. Viajo sem sair do perímetro do quarto.
Dançarinas esguias de branco passam rápida e graciosamente. Entre as árvores, os últimos lírios. Sobre o palco do Teatro Municipal, antes da bomba de gás lacrimogêneo, pernas ligeiras e autônomas escondem pés mutilados e joanetes. O tempo é ainda de fezes, alucinação e espera. Um rato está livre para ir para qualquer lugar do labirinto. Corpo cativo, alma liberta, é como são adestradas as incubadoras do Estado, quando não assassinas do próprio ventre. Bíblia sim, Constituição não, não somos maçons. No edredom tem 71 flores, tem 71 flores no edredom. Bem, pois eu queria escutar vocês, Encarna, olá, porque eu acho que sempre quando nós escrevemos alguma coisa, nós podemos escrever a partir de experiências, de vivências, de acontecimentos ou observações que nós temos na rua, com pessoas que nós não conhecemos, enfim, mas depois eu acho que quando a obra ela chega na mão das leitoras e dos leitores, cada um de nós fazemos uma interpretação desse poema, dessa obra, não é desse livro. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre os 2 poemas que a Bianca acabou de ler. O que é que vocês acharam? Qual é a interpretação que vocês fazem? Eu posso dizer que este último poema deu-me a sensação de fechação em si mesma num quarto fechado, é como de dar voltas em torno ao mesmo, como um isolamento forçado. E gostei muito identifiquei-me muito com como pode estar alguém que conta as flores do edredom, de isolada e de alguma maneira pois con falta de experiencias sensoriais máis alá do seu cuarto. Desculpem lá, eu cheguei um bocadinho tarde. Boa tarde a toda a gente. Fico muito contente de estar lá. E o poema, o segundo, porque o primeiro não pus em ouvir, mas o segundo eu acho que é uma coisa que as mulheres praticamos muito, que é o exercício da suidade para poder estar com nós mesmas. Nestas sociedades que estamos a viver, a aprendizagem da suidade como mecanismo de reflexão para fazermos-nos fortes é muito importante e esse poema é muito lindo para mim nessa necessidade de soledade para sermos muito mais fortes e mais queridas de nós mesmas, que é um exercício que precisamos de fazer todos os dias, pá. Fico muito obrigada de escutar e, Carla, muito obrigada de recuperar estes cafés. Pronto. Alguém mais? Eu acho que eu gostei imenso dos 2 poemas que li, que leu, perdão, desculpa. Acho que están os 2 relacionados, porque son tanto esa laranxa que se descasca, que xira, que tamén ten ese contido de fechado, que tamén ela relaciona co que foi depois, non? O confinamento, e como imos descascando esa laranxa, como imos abrindo a vida e ao mesmo tempo nos abrimos a morte, e tamén ese confinamento que depois ten esas mulleres que foron confinadas, fechadas nos hospitais. Pareceme moito interesante recuperar as voces delas, porque foron moitas veces fechadas por
coisas pois, como depresións, posparto, por exemplo, cousas terríveis foron encerradas como loucas. Eu estou tamén moito interesada nesa investigación relacionada co que son as mulleres que están confinadas, e veume tamén á cabeza unha autora sobre a que eu estou a investigar, que é portuguesa, que é a Claudia R. Sampaio, eu non sei se você coñece, que luita cos seus poemas por esa estigmatización que se fai das mulleres loucas e da loucura en xeral. Acho que é moito interesante esa investigación que você está a facer, tanto a nivel da universidade como a nivel da súa poesía, como tamén elemento de indagación poética, entendo eu. E gostei, obrigada, moito obrigada, e obrigada tamén, como dixo a Encarna, a Carla, por estes encontros tan fabulosos que nos permiten coñecer novas voces que eu non coñecía. Obrigada, as Eu que dúas. agradeço. Você pode colocar para mim o nome da autora no chat? E o livro? O livro que ela tem? Ten varios. Ten do Brasil, como unha escolma da súa antoloxía, da súa poesía, publicado no Brasil. Eu acho que o título é Inteira como unha coisa no universo. Acho que é o título do que está no Brasil, publicado por Claudia R. Sampaio. Ela é poeta, mas tamén é artista plástica. Por iso eu tamén preguntaba a você se as cenotipios eran tamén seus. Muito interesante a obra que ela tem. Da Macondo. Está aí, puxou alguém. Muito bem. É de Sans Macondo. E também perguntar se o seu livro é possível. Sabe se em Lisboa será possível conseguir? Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade em relação à logística, porque a gente é uma editora bem pequenininha, né? Somos eu e Priscila somente. Mas a gente está vendo a possibilidade, como a gente pode fazer, porque em 2021, 2020, se eu não me engano, a gente publicou a Manuela Bezerra de Mello, que é uma autora que está em Portugal, que é do Recife, não sei se vocês conhecem. Ela fez uma antologia Volta para a Tua Terra também, aí em Portugal. Então, a gente conseguiu colocar o livro dela na União Europeia, isso aí foi muito bom. E a gente quer repetir isso com os outros livros do catálogo, né? Não só com o meu, com o dela, com os outros livros também. Só que, por enquanto, a gente não consegue porque não há braço na editora, né? A gente tem tanta coisa que escapa. Mas assim que a gente conseguir, se a gente conseguir, eu falo com a Carla, tá? E a gente disponibiliza. A gente quer muito fazer isso. Nós publicamos uma autora portuguesa também, naturalizada brasileira, que é a Maria de Lourdes Hortas. Não sei se vocês conhecem. Ela já está com 82 anos e ela veio bem nova para o Brasil, mas ela vira e mexe vai em Portugal, ela fez vários trabalhos, fez antologia de autores portugueses. Depois a gente manda o link para Carla. Sim. Obrigada. A Manuela já esteve aqui no café também. Eu tenho bastante contato com ela. E o que a Ima falava é realmente, nós algumas vezes temos dificuldade em adquirir alguma obra no Brasil, não que foi produzida no Brasil. Então, eu acho que precisamos aí unir forças e tentar fazer com que esses livros cheguem, né? Nós já tivemos aqui também escritoras de países africanos de língua portuguesa e é complicado conseguir esses livros, a não ser que sejam livros que foram publicados por alguma editora aqui em Portugal, mas se são livros publicados por editoras africanas, nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Sim, Obrigada, Priscila. Eu coloquei aqui para vocês o link do livro, e a Priscila acaba de colocar também uma publicação que foi feita, que eu já vi, e que tem alguns dos poemas da Bianca, que vocês podem observar. O meu livro já está de caminho para a casa dos meus pais, eu espero tê-lo comigo em agosto.
Pois, Eu acho que tem uma isso aí. pergunta aqui, né? O que é Macabeia que tem a ver com os hebreus? Da Elza. Uhum. Isso. Então, a Macabeia aqui, né, Macabeia Edições, é a Macabeia da Clarice Lispector em A Hora da Estrela, que é a Macabeia da Clarice retratada, né, agora pela voz de mulheres, porque no livro tem um autor, um narrador, né, ficcional, a Clarice cria um narrador, que é o Rodrigo S.M., e ele relata a Macabeia a partir de uma olhada, né? Macabeia é uma mulher nordestina, datilógrafa de 19 anos, que tem uma vida medíocre a partir do que Rodrigo diz, né, do que ele vê. Tem um namorado que a maltrata, são muitos os xingamentos, os insultos, assim, relacionados a Macabeia. E uma vez me perguntaram por que eu coloquei Macabeia e não Minerva, ou alguma deusa, alguma mulher superpotente, sabe? E aí eu falei, a Macabeia é superpotente, a potência dela tá aí, né? Em ter o direito ao grito, ela tem o direito ao grito, porque esse slogan que a gente coloca na Macabeia Edições, o direito ao grito, ele é um dos 13 títulos da obra. E outro dos 13 títulos tem que é Ela Não Sabe Gritar, né? Na verdade, é uma contraposição a esse outro título, porque a Macabeia sabe e tem o direito ao grito, né? E a mão da Clarice na obra aparece lá no finalzinho, com a morte da Macabeia, né? Na Hora da Estrela, né? Que ela diz que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido, o destino de uma mulher é ser mulher. Então a gente pega esse conceito e essa Macabeia, e agora ela é narrada por mulheres, porque ela tem que tomar as rédeas da sua própria história, né? Tem. Projetos. O Projeto. lançamento do livro foi há pouco tempo. Eu já vi algumas fotos, algumas publicações. Realmente eu espero que tenha sido assim muito, muito bom. E algum projeto assim a curto prazo? A curto prazo, eu não diria, assim, eu acabei de lançar também a Taioba Publicações, que é uma autopublicadora, né? Ela não tem a ver com a Macabeia, mas eu fiz a Taioba junto com a Milena Martins Moura, que também é uma escritora, editora, né? Ela é editora da revista Cassandra, que é uma revista que só publica mulheres, e na Taioba a gente também tem a Priscila Branco como editora. É um projeto de autopublicação, né? É bem diferente da Macabeia, mas assim, a médio prazo, eu diria, ou talvez a longo, não sei, depende. Já tem um segundo livro aí pensando, né? Pensando, na verdade, a rua, o transporte público, especificamente o trem, né? Então, eu tenho feito alguns poemas em relação a isso. Mas, assim, eu diria que é a médio e longo prazo. Agora eu estou focando mais no livro, na Macabeia, na Taioba. Bem. Alguma coisinha mais? Queremos falar. Não sei, o que te pergunto. Sim, não, eu digo aos outros convidados e às outras convidadas. Tá. Alguma curiosidade? Não sei, eu queria dizer que os macabeus, por isso perguntei, que eram, agora procurei também, que são um movimento de libertação anticristo. E por isso perguntei, com certeza que deve ter colocado esse nome, por isso a Macabeia, a essa mulher, digo eu. E a outra coisa que não sei se vale a pena, mas eu pensava que com os 2 poemas eu fiz uma viagem, porque conectei essa das flores, eu pensei em 70 balcones e nenhuma flor. Pensei em outro autor, ou seja, Baldomero Fernandes Moreno. E com o outro, com o anterior, digo, eu fui embora de viagem, porque ela estava falando, você, Bianca, estava falando da laranja, e eu pensava nas questões das mulheres, que tinha num livro, e falava de uma mulher que gostava muito da coxa do frango, mas
primeiro dava a melhor parte para o marido, depois para os filhos, ela ficava sem nada. Fiquei pensando no livro e essa conexão. Vocês vão dizer que estou maluca, completamente maluca, porque desses poemas fiz uma viagem para outro lugar. Ou seja, que estava pensando nisso e fazendo comparações. Era Eu um gostei pouco dessas isso. analogias. Toda viagem é válida, né? Sim, sim. Bom, A poesia é assim, não? mas eu Faz gostei. Sim, viajar. a poesia, sim, justamente. Fiquei pensando nisso, ficava com isso e viajando. Ou seja, muito bonitas e, ao mesmo tempo, inspiradoras também. Obrigada. Nessa linha, inspirado por este último comentario dessa mulher que gostaba tanto da coxa do frango e talvez só comía o pescozo, pois eu quería preguntar se eu entendi ben súa obra parte dunha focaxe do feminino que implica talvez unha reflexión unha reflexão do feminino e, por tanto, en que sentido iso se pode manifestar na escrita? Tamén, non sei se como un estilo, se como unha perspectiva de pensamento ou cualquier cousa. Entendo que, de algún modo, funcionará, non? Sim. A questão do feminino, ela está bem na parte 3 do livro, né, que é da internação psiquiátrica. Eu não acho que é à toa, né? Porque mulheres, antigamente, assim, há muito tempo atrás, eram internadas por ler romances demais, por ler demais, assim, eram absurdos as internações, né? As justificativas das internações. E essa terceira parte, ela diz sobre muitas mulheres, né? Tem a Aurora, tem a Joana também, do Quadrado de Joana, que é da Maura Lopes Cansado, que eu digo que o Juarez, que é dedicado ao meu avô, ele venera a curva, engole a chave e vinga a Joana. Vinga essa Joana, que do Quadrado de Joana, esse conto da Maura Lopes Cansado, são pessoas que ficam quadradando o perímetro, né? Isso é muito comum em estados pós-catatonia. E ele venera a curva. E quando se venera a curva, você venera o estado que você sai, né? Desse caráter, assim, meio que adestrado do perímetro, né? Dentro de uma internação psiquiátrica. E eu peguei a Joana justamente para trazer mais uma mulher a esse local e como ela transpõe esse local, ela subverte esse local, né? Da loucura. Então, a loucura aqui no livro, ela está muito ligada também à questão do feminino, como você ressaltou. Eu desculpe lá como Inma, tamén estou moi interesada, eu como historiadora, que é o que son, na loucura na loucura como un mecanismo de resistencia das mulleres e o encerramento de que foron víctimas de sempre. Na historia xa está estudado, as revolucionarias de França, moitas acabaron no manicomio, no franquismo moitas mulleres foron encerradas e mesmo antes por saírse, por vestir, por ler, e incluso mesmo no franquismo había unha normativa, unha lei que permitía que as mulleres foran encerradas nos manicomios. Entón, é verdade que é un mecanismo a estudar moito e logo a histeria. O marido podía denunciar a muller e un psiquiatra a declaraba histérica e inmediatamente era fechada no manicomio. Entón, é un tema moito interesante porque históricamente xa está demostrado e estudado, mas tratalo de outros ámbitos, da poesía, da literatura, de todas as artes, porque é verdade que é moito importante. Aquí en Santiago de Compostela, que é onde estou eu, temos un manicomio que ten unha historia terrorífica no que é a ver cas mulleres. Sim. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Pois muito bem. Com relação à loucura, né? Gostaria de ressaltar 3 autores que foram decisivos assim para fazer essa parte do livro, que foi a Maura Lopes Cansado. Ela tem 2 livros, que é O Hospício é Deus e O Sofredor do V. O Sofredor do V eu peguei o Quadrado de Joana, né, para poder fazer essa analogia. E O Hospício é Deus, ele está em toda essa parte, né? E a Estela do Patrocínio, que é Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome.
ela também ficou numa internação durante 30 anos, né? A Maura também ficou internada, ela ia e voltava. E o Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, ele também teve várias internações. Então, eu pego esses 3 autores, que também são da oficina que eu fiz, né, na Coarte, aqui na UERJ, e trato nessa terceira parte do livro. Bianca, não sei se compreendi bem, mas você diz que como que o início do livro foi uma morte, o luto pela avó, mas também como um regresso de um coma induzido, pode ser? Uhum. Você diz algo assim ou não? Ou compreendi Isso, o mal? coma induzido, Sim. mas é na segunda parte, que é o luto da neta em relação à avó. A primeira parte é o luto de uma filha em relação ao pai. E essa questão do coma induzido é num poema específico que eu trato, que é o Dia das Avós, que é quando eu visito a minha avó, né, e ela está no coma induzido no Dia das Avós. Então, ele trata sobre isso, né? Tem até uma parte que, se eu não me engano, é mais ou menos assim: o pior momento é quando eu me deito, eu aqui em casa e você lá no leito, a água que escapa entre os dedos, porque é algo que não se pode fazer, né? Não se pode mais fazer nada, sentimento de impotência. E também nessa parte tem um poema muito interessante, que aí pegando o que a Regina fala no pós-fácil, de recortes de documentos, né? Foto do Google, tem um recorte específico que é do Correio da Manhã, que é sobre um desabamento do supermercado em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que é o supermercado Ideal. Ele desaba perto do Natal, 2 ou 3 meses depois de ser inaugurado, e aí é a história, aí vem o poema, né? Tem a cianotipia desse jornal, dessa página do Correio da Manhã, e logo depois tem um poema que é o Supermercado Ideal, que fala de Pilares, 1972, de uma mulher que teve que escalar estantes, né, se cortando, porque ela estava tentando sair desse supermercado. E essa mulher, nada mais, nada menos, é minha avó. Então, eu também trago esse traço autobiográfico, mas há uma distância, porque não há uma identificação dessa avó ali, né? Eu a chamo de Arlete, mas ali é a minha avó que também sobreviveu a isso, né? Obrigada. Nada. Obrigada a você. Muito bem. Já estamos chegando ao final. Alguém gostava de falar alguma coisinha mais? Não sei se a Bianca queria ler algum outro poema para nós. Posso ler. Pode ler, porque assim encerramos. Aqui são as 7 da Eu noite. posso ler o Supermercado Ideal, que é esse, Pronto. né? Sim. Aqui, ó, tem a imagem do Correio da Manhã. Eu gosto de mostrar a imagem porque ela também é o poema, né? Ela faz parte desse poema. Ela é muito importante. Que aqui tem, né, a chamada da imagem, que é Catástrofe emociona Guanabara. Dezenas de mortos no desabamento do supermercado em Pilares. E aí vem o poema. Supermercado Ideal. Arlete era vista como mulher miúda. Ignoravam a fortaleza nos ombros ao suportar as arrogâncias do Nelson e do mundo teimoso num perigoso progresso. Ia ao mercado todo dia, até que dezembro desabou, numa tarde de terça-feira. Arlete escalou cacos de vidro, estantes derrubadas em efeito dominó, resto de materiais cortantes. Até o sangue jorrando de suas pernas tardava sua fuga à sessão, rumo à luz no cume de corpos. Depois de muito derrapar, alcançou a saída no fim da estrutura metálica sobre o bolo dos mortos. 45 anos e 3 gerações depois, inúmeras cicatrizes ilustram um mapa em suas pernas. Dizem que agora seu corpo é frágil, que não aguenta um resfriado. Esquecem que este mesmo corpo sustentou no dorso o peso de um mercado. Muito lindo e muito bom, né? Sim. Muito bom. Obrigada. Sim, É muito difícil fazer poesia que a vida cotidiana, que a vida de todos os dias. É verdade. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.
pela participação de todos vocês. Pois muito bem, muito obrigada mais uma vez, obrigada, Bianca, por ter aceitado o convite. Vamos ficar aqui na espera, aguardamos que possamos ter em breve um dos seus livros aqui conosco. Obrigada a todas e a todos mais uma vez. Regressamos dentro de uma semana. Alfredo, obrigada mais uma vez, obrigada por tudo, pelo apoio, pelo carinho. Fiquem bem, cuidem-se muito. Não esqueçam de ler muito. Um beijinho a todos, um beijinho a todas e vemo-nos em breve. Beijo. Beijinhos. Bianca, muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Obrigada. Tchau, tchau, Abel. Boa madrugada para você. Tchau. Até sempre. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Beijinhos. Tchau. Beijos. Um prazer enorme. Obrigada. Obrigada. E meus